As buscas ao serial killer Lázaro Barbosa entraram hoje no 10º dia. A caçada ao serial killer quase teve um desfecho ontem. As forças policiais cercaram o homem, teve inclusive troca de tiros. E a polícia acredita que ele tenha sido baleado. O repórter Leonardo Gonçalves está em Girassol e tem mais informações pra gente. A gente continua acompanhando a caçada a Lázaro Barbosa. Ontem teve troca de tiros. A polícia acredita que ele possa estar, então, baleado porque foi encontrado um torniquete, uma espécie de tecido cheio de sangue, ou seja, ele pode ter sido machucado e colocado esse tecido para estancar o sangue. As forças policiais estão trabalhando, daqui a pouco começa os sobrevoos, 4 helicópteros devem trabalhar, só que a região é muito densa, é uma região de mata fechada, tem muito vale, grota, tem também brejos, ele se esconde com facilidade porque o assassino, ele é mateiro, ele consegue viver no mato, dormir em cima de árvores, se esconder em meio às pedras. Hoje deve chegar aqui em Girassol, distrito de Cocalzinho, 20 homens da Força Nacional, somando a Força Policial aqui do estado de Goiás e também do Distrito Federal na caçada a esse assassino. Ontem à tarde houve troca de tiros, a polícia encontrou também uma vela e o nome de Lázaro Barbosa de Souza escrito à mão, ou seja, tudo indica ser um ritual satânico. Mais tarde, os policiais encontraram uma carta dizendo que muita gente merece morrer. Essa carta foi apreendida e encaminhada para o Instituto de Criminalística. A gente continua acompanhando essas buscas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás acredita que ele possa ser capturado ainda hoje, a qualquer momento. E a gente acompanha tudo e você vai acompanhar junto com a gente. Inclusive com retrato agora, com possibilidades de como ele pode estar se aparentando. A gente continua falando do serial killer Lázaro, o homem mais procurado do Brasil. Afinal, quem é Lázaro Barbosa, que ganhou as redes sociais, que ganhou as páginas dos jornais? Ele tem uma extensa ficha criminal. O serial killer tem 33 anos, seu primeiro crime foi em 2007, quando tinha 19. Ele assassinou 2 homens que tentaram proteger uma mulher a quem Lázaro atacou. Desde então, ele foi para a prisão, escapou 2 vezes, invadiu casas, rendeu moradores e matou uma família inteira. Eu vou te mostrar agora uma reportagem completa sobre todos os crimes desse homem cruel. O primeiro crime praticado por Lázaro Barbosa teria sido em 2007, quando ele tinha 19 anos. Ele foi preso em Barra do Mendes, na Bahia, acusado de duplo homicídio. Na época, o criminoso perseguia uma mulher por quem ele havia se apaixonado. 2 homens tentaram ajudar a vítima e acabaram mortos. A polícia da Bahia relata que, para conseguir prender Lázaro, policiais passaram 15 dias embrenhados na mata. As buscas só terminaram porque Lázaro decidiu se entregar. Mas a prisão durou pouco. Ele fugiu dias depois. Em 2009, já no Distrito Federal, Lázaro foi preso por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Em 2013, um laudo apontava que o criminoso era um psicopata imprevisível e tinha comportamento agressivo e impulsivo. Mesmo assim, em 2014, ele ganhou direito ao regime semiaberto e em 2016 fugiu da cadeia. 2 anos depois, em 2018, Lázaro foi preso pela polícia de Goiás. No mesmo ano, em julho, abriu um buraco no teto do presídio de Águas Lindas e passou a ser um foragido. Em abril de 2020, Lázaro teria invadido uma chácara em Santo Antônio do Descoberto e golpeou um idoso com um machado. O homem sobreviveu. Em 2021, vários crimes parecidos foram praticados por Lázaro. Em abril, ele invadiu uma propriedade em Sol Nascente, levou uma mulher para um matagal e a estuprou. No mês seguinte, durante mais uma invasão em chácaras no Sol Nascente, ele mandou as pessoas ficarem nuas, prendeu homens em um quarto e mandou mulheres cozinharem para ele. O crime que colocaria Lázaro como o homem mais procurado em Goiás e no Distrito Federal ocorreu no dia 9 de junho. E ficou conhecido como a chacina da família Vidal. Lázaro não pararia por aí. No dia 9 de junho, ele roubou uma chácara em Ceilândia e teria rendido o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele. No dia 12 de junho, fugiu para Cocalzinho de Goiás logo em seguida. Ele atirou em 4 pessoas, invadiu fazendas e colocou fogo em uma casa ao fugir da polícia. Os feridos foram levados a hospitais da região e 2 estavam em estado grave. Um dia depois, ele furtou um carro e abandonou na BR-070 depois de ver uma barreira policial.
No dia 14 de junho, ele trocou tiros com um caseiro em uma chácara de Cocalzinho de Goiás. No dia seguinte, ele fez um casal e uma adolescente como reféns. Um policial foi baleado. Essas imagens mostram o momento da ação. O psicólogo forense explica que um perfil exato do criminoso só pode ser elaborado após ele ser ouvido e analisado. Mas as ações de Lázaro levam à possibilidade de se tratar de mais um caso de psicopatia, aliado ao consumo de álcool e drogas, e possivelmente outros transtornos que agravam o caso. Pode ser também que ele não tenha apenas um diagnóstico de psicopatia, mas outras patologias associadas. Ou seja, será que o uso de drogas também não pode estar potencializando esse comportamento ao ponto de deixar ele paranoico, com delírios? A gente segue falando do caso Lázaro porque um psiquiatra vai avaliar o perfil psicológico do Lázaro, diz que ele é psicopata e, se não for preso, vai continuar matando. As fotos sensuais estão em um perfil das redes sociais de um dos homens mais perigosos e procurados pela polícia brasileira. Era assim, com imagens como essas, que Lázaro Barbosa Souza, de 33 anos, tentava conquistar pessoas na internet para depois, possivelmente, cometer crimes. Utiliza-se da sedução, da parte sexual, eles têm um drive sexual aí um pouco aumentado, se for pensar no resto da população. E essa falta de empatia com o outro e com a dor do outro. Estupros, assassinatos, agressões, roubos e pelo menos 3 fugas da cadeia estão na lista de crimes cometidos por Lázaro. Uma mente perigosa que desafia as autoridades brasileiras. O serial killer ganhou o noticiário depois de matar 4 pessoas da mesma família em uma chácara no interior de Goiás. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que é contra a lei, ele sabe que que a outra pessoa vai ter dor. E, aliás, é isso que o movimenta. Ele vê a dor do outro, alimenta ele a querer fazer mais. Ele ganha notoriedade por causa disso. É do transtorno de personalidade. Lázaro fugiu em uma região de Ceilândia, no entorno de Brasília. Uma área de mata fechada que ele conhece muito bem. O homem foi criado nesse local. Por onde passa, Lázaro comete mais crimes. Em uma chácara em que fez 3 pessoas reféns, Lázaro fez questão de contar detalhes de como matou a família. Ele entrou aqui para dentro e eles ficaram aí durante quase 4 horas com a arma apontada, né? Ele fumando maconha, perguntou se ele não estava dando veneno de rato na comida. Ela disse que não, isso aqui era umas coisas de brinquedinho que tinha, mostrou para ele que não era veneno nem nada. Aí ele comentou com ela que ele realmente fez e que não fez. Mas o que motiva Lázaro a cometer tantos crimes? E por que, por onde ele passa, faz vítimas? Para os especialistas da área de psiquiatria, o criminoso possui uma inteligência acima da média, por isso desafia as autoridades. Tudo indica que trata-se de uma pessoa com um transtorno de personalidade, que não teme as consequências, mesmo entendendo o que faz. Um homem que precisa ser capturado o mais rápido possível. Parece que é um transtorno de personalidade antissocial, né? Parece, né? Se ele tiver realmente isso, fica muito mais grave a situação, porque, como eu falei, o transtorno psiquiátrico não tem cura, infelizmente, esse tipo de não tem medicação que funcione ainda na literatura, nem terapia. Segundo o psiquiatra, se não for detido, Lázaro vai continuar cometendo crimes, como ele vem fazendo nos últimos 13 anos. Provavelmente ele deve ter esse tipo de alteração desde adolescente, até antes, quando criança, né? Se tiver tudo isso, a gente começa a fechar um quadro aí de sociopatia, que é um quadro que, depois aí dos estabelecido esse diagnóstico, não tem cura. Precisa realmente de uma tutela do Estado, que o Estado fique com ele para não cometer, porque ele vai... É próprio da natureza dele querer continuar cometendo crime. Só em Goiás e no Distrito Federal, o criminoso tem passagens por roubo, furto, estupros e assassinatos. Nunca teve um caso desse e aqui nós está todo mundo assustado, porque nós estamos um trabalhador rural e vive aqui na fazenda e nós larguemos a fazenda por causa
desse indivíduo, né? Contra ele, existem 3 mandados de prisão em aberto por assassinatos na Bahia. Foi lá que Lázaro entrou na mira da polícia pela primeira vez. Quando tinha 19 anos, no interior da Bahia, ele se apaixonou por uma mulher. Perseguiu e atacou a moça. Uma tentativa de estupro, só que ela conseguiu fugir e pedir ajuda a 2 homens. Quando eles tentaram ajudar a vítima, foram mortos. Isso aqui na comunidade, coisa que nunca tinha visto parecer nada com isso, né? Foi uma situação muito difícil, né? O psicopata comete dores e ele sente prazer na dor do outro, que é um outro problema, né? Lázaro chegou a ser preso 3 vezes, mas sempre conseguiu fugir. Numa das vezes em que esteve na cadeia, recebeu o benefício do regime semiaberto em 2014. Na ocasião, um laudo psicológico apontou que Lázaro é um psicopata imprevisível, com comportamento agressivo. Ele é um cara que encarcera ele mesmo encarcerado consegue fugir, né? Então, assim, é um cara que realmente é um desafio para o sistema todo aí do Estado. Na verdade, ele está colocando em xeque a gente, né? Ele está falando assim, olha, o tratamento que vocês dão aí para a sociedade não é o certo, né? Eu consigo mostrar que o sistema é falho. Lázaro foi criado pela mãe. O pai dele não tem contato com o filho há 6 anos. Seu Edenaldo está assustado com o comportamento do filho. Tem medo dele e espera que seja capturado em breve. O que eu posso fazer em palavras é tentar confortar os corações e pedir muita desculpa por eu ser pai de uma pessoa desequilibrada, assassina e que eu considero como um monstro.